Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Diário de um Secador. Eu, um gremista, analisando o momento do Internacional. Tem eleição no fim de semana e olha, os nomes especulados na pauta colorada, eles são de arrepiar. Estamos falando de Claudinho, meia do Zenit, Everton Ribeiro, que todo mundo conhece, do Flamengo, e também Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, que está no futebol europeu. É isso mesmo? O Inter vai ter um super time em 2024? Eu vou te explicar essa situação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! E você que está chegando agora, seja mais um inscrito. Eu posto conteúdos todos os dias aqui no canal, aleatoriamente, em horários alternativos, sobre todas as equipes que eu consigo acompanhar. Então, se você quer consumir os meus conteúdos, por favor, seja mais um inscrito e ative as notificações também. Bora? Falar do Inter, eu como gremista estou um pouco preocupado pelo que vem pela frente. Embora o Grêmio já esteja garantido na Libertadores, o Inter vai disputar a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão como principais títulos a serem disputados, o Inter está enfrentando um final de gestão ou a manutenção da mesma, ou ainda uma oposição assumindo o comando no próximo triênio. O associado vai votar no próximo sábado, dia 9 de dezembro, para escolher ou a manutenção do presidente atual, Alessandro Barcelos, ou Roberto Melo, que já foi vice de futebol, diretor de futebol, já esteve presente no departamento de futebol colorado e que tem prometido muita coisa nos bastidores. A gente tem que ter um cuidado nesse momento, porque é muito comum que os candidatos, em momentos eleitoreiros ou eleitorais, eles vazem alguns nomes e isso, obviamente, chame a atenção do torcedor. E a gente, muitas vezes, como imprensa, é utilizado como uma ferramenta, como um mecanismo, para que isso chegue ao público. Agora, quando há por isso que a gente tem que diferenciar. Quando há uma conversa prática, quando há um acordo prático e não apenas uma promessa, a gente precisa noticiar, porque aí existe uma negociação, que pode até fazer com que alguns jogadores que estão negociando com parte a parte, com um determinado candidato, pode acabar vindo para o clube também, porque o clube é um só, mas obviamente os candidatos estão tentando ali defender as suas bandeiras de campanha. O Alessandro Barcelos, e aí fazendo só uma análise da eleição, assim, um pouco de quem está vendo de fora, ele teve uma gestão muito conturbada, em termos de resultados. Ele foi eliminado não chegou a disputar uma final de Campeonato Gaúcho, foi eliminado vexatoriamente para equipes como o Melgar na Sul-Americana, Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil, América Mineiro na Copa do Brasil, foi somando e somatizando alguns vexames, algumas derrocadas, muitas delas em casa, testou lá o Miguel Ángel Ramírez quando o Abel Braga vinha de quase um título brasileiro, o grande Abel Braga, e ele, enfim, queria mudar a identidade do Inter, olhar para frente, futebol moderno, aquela coisa toda. Não deu certo com o Miguel Ángel Ramírez, não deu certo com o Cacique Medina, e assim foi indo, até que o Eduardo Cudê, vejam só, aí teve Mano Menezes, enfim, até que o Eduardo Cudê está de volta nessa passagem, meio que numa tentativa, para que o time ganhasse a Libertadores, e até foi longe, chegou até uma semifinal, acabou sendo eliminado daquela forma pelo Fluminense, mas o Inter faz uma ótima janela no meio do ano, e essa é a atual gestão, Ener Valencia, Charles Arangues, o Alan Patrick, que não veio agora, veio um pouco antes, que, enfim, jogou uma barbaridade esse ano. Tem outros reforços que foram trazidos, a manutenção do Vitão pela questão da guerra com a Ucrânia, lá o mercado fez uma grande temporada, o Johnny fixado pelo Cudê como primeiro volante já vendido e que teve uma ótima temporada, o Arangues eu já citei, aí o Wanderson, o próprio Pedro Henrique que chegou no ano passado, o Wanderson também, enfim, e o Sérgio Rocher, o goleiro também que acabou chegando na metade do ano, foi decisivo especialmente contra o River Plate nas disputas de pênaltis, e aí o Inter acabou eliminado e depois teve uma derrocada no Brasileiro e recuperou agora nos últimos dias. Pois bem, o Roberto Melo, ele está bradando aí nos bastidores algumas situações que mexem muito com o torcedor. Primeiro, trazer como pares no departamento de futebol figuras como Andrés D'Alessandro e Abel Braga. Simplesmente dois dos maiores ídolos da história colorada. Um como técnico, o outro como jogador. O D'Alessandro, inclusive, já se desvinculou do Cruzeiro, onde ele estava lá dando seus primeiros passos como diretor de futebol. E ele já está alinhado com o Roberto Melo, caso
ele seja eleito. Abel Braga, da mesma forma, coordenador técnico que estava exercendo essa função no Vasco da Gama e que, pelas informações que eu tenho, vai dar o seu último, caso o Roberto Melo seja eleito, a sua última contribuição como profissional do futebol. Vai se aposentar depois desse trabalho no Inter. E o Abel Braga tem um respeito, um carinho, uma gratidão enorme do torcedor do Inter. Então, assim, o Roberto Melo, ele está bem arvorado, né? Ainda contando com o apoio do investidor Delcir Sonda, que é um torcedor colorado multimilionário que ajuda muito o Inter em investimentos e que prometeu, né, gastar. Essa eleição vai acontecer no fim de semana. O Alessandro Barcelos já tinha iniciado alguns contatos com nomes como Gustavo Scarpa, por exemplo. Só que o Gustavo Scarpa, assim, a tendência, ele quer continuar na Europa, ele estava no Nottingham Forest, ele acabou emprestado para um time menor até, enfim, ele quer permanecer por lá, mas tem a chance de voltar ao Brasil, foi especulado no Atlético Mineiro, no Inter também, e os caras pediram 2 milhões de reais de salário por mês. Será que valeria dar isso para o Gustavo Scarpa? E aqui está um fã dele, um cara que, foi craque do Brasileiro 2022 e é um grandíssimo jogador que não consegue performar na Europa, tem 29 anos e tal. Não sei, acho muito dinheiro, mas o futebol está tão inflacionado, né, que é claro que é um nome que chama a atenção. Ainda mais quando você trata, né, para uma vaga em que o Alan Patrick é o único jogador que o Inter tem nessa função e quando ele não está, o Inter sente muito e já é um jogador de 32 anos. Então, tem o Scarpa, tem o Bruno Rodrigues, né, que pertence a Tombense, que é do Cruzeiro, jogador que o Inter estava bem encaminhado aí. Só que o Inter ele se divide nesse momento, né? Qual é o Inter? É o Inter do Alessandro ou é o Inter do Roberto Melo? E aí o Roberto Melo começou nos últimos dias a vazar alguns nomes dos quais ele está negociando efetivamente. E a imprensa descobriu que realmente há negociações, inclusive confirmadas pelo staff do atleta. Um deles é Claudinho. Claudinho do Zenit da Rússia, ex-Bragantino, foi destaque absoluto naquele Campeonato Brasileiro de 2020, que termina no início de 2021. Na metade do ano ele é vendido para o Zenit por 15 milhões de euros. O Flamengo tentou contratar ele na última janela, ofereceu 15 milhões de euros. O Flamengo tem bala para dar 15 de euros, né? Pagou isso pelo Cebolinha, por exemplo, para tirá-lo do Benfica. Mais do que isso, para tirar o Gerson do Olympique de Marseille, de onde ele tinha vendido o Gerson, inclusive, por 20 milhões de euros. Impressionante. O Flamengo tem essa capacidade no mercado, o Inter tem dificuldades, né? Mas se o Flamengo ofereceu 15 e os caras pediram 25, no mínimo você tem que partir por 20 milhões de euros. Como que você vai gastar 20 milhões de euros para ter um jogador do nível do Claudinho? Delcir Sonda, que já disse estar disposto a ajudar, mas isso vai depender da eleição do Roberto Melo. O Claudinho ganha um salário de entre 1 e 2 milhões de reais, aí depende de tributos, encargos, conversão e tal, então pode ficar entre 1 e 200 líquido ali para 1 e 800 bruto, tá nessa faixa, é um altíssimo salário, mas é um jogadoraço, dá para jogar ao lado do Alan Patrick, dá para jogar como meia atacante, como meia armador, cara, jogadoraço, Claudinho, espetacular. E o outro é o Everton Ribeiro, que está em fim de contrato com o Flamengo, não renovou, aparentemente não vai renovar, foi especulado em outros clubes também, mas o Roberto Melo inclusive confirmou que fez uma chamada de vídeo com o jogador e é o atleta que o Roberto Melo está alinhavando, negociando para que jogue no Internacional no ano que vem. Assim, gente, na teoria são grandes nomes até mais... Bom, o Claudinho não é tão velho assim, né? O Claudinho tem 26 anos, mas o Everton Ribeiro, sim, já tem os seus 34, se eu não me engano, 34 para 35, joga muito no futebol brasileiro nos últimos anos, um cara que teve na última Copa do Mundo. Mas esse ano do Flamengo não recomenda muito, né? E é claro que a questão física, assim, a gente pode questionar se vale a pena ou não. Também não veio para ganhar muito pouco, não. Mas é um jogadoraço, né? A gente vai ter que ficar monitorando de perto aí, né, esses jogadores para saber se o Inter realmente vai conseguir fechar com eles. A questão é, o Inter nesse momento está dividido. É um clube dividido entre duas pessoas, que são coloradas, que, enfim, trabalham pelo prol do clube, mas que cada um tem o seu pensamento, cada um está defendendo uma bandeira para ver qual deles o associado, né, escolhe. Os dois candidatos confirmaram Eduardo Cudê.
A questão é, Eduardo Cudê confirma os dois candidatos? Ainda não. O Cudê diz que só vai falar do seu futuro depois do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe como o Cudê ele é um pouco temperamental, enfim, né? Ele às vezes pega uma proposta melhor e vaza, né? Foi o que aconteceu daquela vez com o Celta de Vigo. Ele não confirmou nada ainda e acho que deve dar uma monitoradinha se não tem outro tipo de proposta. Não tendo, o Inter não vai para a Libertadores, né? Isso sempre é um complicador para técnicos assim em alto nível, que gostam, né, dessa competição. Mas enfim, ele tem o desafio da Sul-Americana, tem o desafio de, sei lá, tentar ser campeão brasileiro, não sei. O Eduardo Cudê é meio doidinho, né? E ele tem um trabalho muito oscilante, né? Ele ia bem na Libertadores, muito mal no Brasileiro. Quando ele volta para o Brasileiro, o time cai demais e nas últimas rodadas ele dá uma recuperada. O Inter tem uma base já montada, né? Com todos esses atletas que eu já falei para vocês. E aí agregando qualidade de um outro aqui, outro ali, e sempre quando há uma mudança de direção, você pressupõe investimento, porque o cara quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho. Então me parece que vai ser o caso. Mesmo que o Alessandro se mantenha, ele vai querer ganhar um título, né? Porque ele encerrou essa gestão com um saldo muito negativo em termos de resultados. E o Roberto Melo, se for eleito, meu Deus do céu, vai com os cavalos para cima para tentar mostrar serviço já no seu primeiro ano de mandato. E aí? Vocês acham que o Inter vem forte no ano que vem? O Inter sempre promete e chega na hora e não consegue, né? Nos últimos anos foi assim. Se continuar assim, eu vou estar legal como um secador que sou. Se não, né? Vou ter que aceitar. Eu já imagino um Campeonato Gaúcho bem disputado, porque a gente, né, pode menosprezar ou minimizar o Campeonato Gaúcho. O Inter não vence desde 2016, com Argel Fuchs, no ano que foi rebaixado, inclusive. De lá para cá, só deu o Grêmio. E o Grêmio busca o heptacampeonato. É uma hegemonia forte. Inclusive, quando o Grêmio caiu na Série B, o Grêmio não deixou de ganhar o Gauchão. Nos últimos anos, o Inter sequer chegou à final. O Grêmio disputou final com Caxias, com Ipiranga. Então, assim, tá na hora do Inter se mexer. Existe um octacampeonato gaúcho do Inter, histórico, que é o maior número de títulos entre as equipes gaúchas. Será que o Grêmio vai bater esse recorde? Vamos ver. O Inter vem forte no ano que vem. Chega mais. Comenta aqui, quero te ouvir. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa a notificação. Eu volto na próxima. Tchau!